from Yes. Brazil. So Okay. So let me then just thank here. Of course, Larissa was with us. She just left. She's back in Brazil now. Dr. Brown, that is on the call, is our clinical fellow. Dr. House is our resident. So some of the cases that I'm going to show here, of course, they were part of the case. So thank you, guys. And for both of you to graduate, tomorrow I'm going to ask you everything about this lecture, and I'm going to speak in Portuguese. Just to introduce you, and firstly and foremost, I'd like to thank you a lot. And I'll introduce you in Portuguese, ok? Então, pessoal, a doutora Caroline Maia, ela atualmente é uma professora assistente na Universidade da Carolina do Sul e fez a sua residência no Fellow e conosco aqui na escola, então prazer tê-la conosco aqui novamente. E já teve uma experiência aí nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic, Emory, e agora aí no Storm Eye Institute. Então, pessoa brilhante que tem a honra aí de apresentar e um prazer de recebê-la na nossa reunião. Por favor. Muito obrigada. E eu estou muito feliz de ver todo mundo aqui. Meu Deus, está o meu professor Valton, a Cláudia, o César. Nossa, que legal ver vocês aqui. Muito obrigada. Que bom. E, por favor, se você quiser comentar uma coisa, a gente pode parar. A Ruth está aqui. O Fred, o Dr. Wilson de Freitas, que coisa boa. Olá, pessoal, muito obrigada. Muito bom ver vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para lá. Vou mudar. Espera lá, Wallace, alguma coisa não está me deixando passar os slides. Deixa eu dar... Clica na apresentação, às vezes ela está fora do... Isso, pronto, deu certo agora. Ótimo. Bom, não tenho nenhum interesse comercial relacionado a essa aula. E aqui a gente vai falar de casos extremos de astigmatismo. Casos que esses pacientes foram mandados para a gente aqui na universidade porque não tinham mais solução, ou já tinham visto muita gente e a gente teve que resolver ou buscar uma solução. E alguns casos são muito controversos, mas só para a gente pensar aqui, né, casos com astigmatismo irregular, 7 dioptrias, casos como esse, por exemplo, casos com ceratocone e alto astigmatismo irregular, né, ou pacientes pós-transplante. Então, é isso que a gente vai falar. Então, acho que essa aula é uma combinação de segmento anterior, é refrativa, catarata, lente e córnea. É uma combinação geral. Acho que tem várias formas que a gente pode abordar esses casos. Mas o que a gente faz para tratar astigmatismo, né? Então, e eu vi que tem uns residentes da escola do primeiro ano, eu fui residente na escola, Luiz, acho que também era da minha época, está brilhando por aí. Mas, claro que óculos e lente de contato, as lentes rígidas, as lentes esclerais são muito utilizadas, né? Ultimamente a gente tem que trabalhar em conjunto. Aqui nos Estados Unidos, alguns optometristas, eles são especialistas em lente de contato e realmente isso nos ajuda muito em alguns casos. A gente pode abordar a cirurgia na córnea com as incisões relaxantes, com anéis, com o excimer, com fento, com cross-linking, e no futuro a gente vai falar um pouquinho de refractive indexing. Bom, com lentes fásicas e com lentes intraoculares, que são as lentes, claro, tóricas e lentes suplementares, né, que a gente antes chamava de piggyback, mas lentes suplementares. Mas alguns casos extremamente complexos, a gente tem que combinar procedimentos, o que a gente chama de bioptics, ou extremamente bioptics aqui.
Nos procedimentos que podem ser realizados na córnea, né, técnicas que foram descritas há muitos anos atrás, né, wedge resections, incisões na córnea, anéis, cross-linking, again, excimer, femto e refractive indexing e combinações de procedimentos. Então, se a gente vai falar um pouco dessas cirurgias aí na córnea, as incisões, desde muito tempo atrás, Fyodorov, né, que começou a descrever, e depois alguns cirurgiões, só o histórico, cirurgiões no Brasil, faziam incisões transversas, aí a gente aprendeu que a mudança do componente esférico era muito grande com incisões transversas, né? E depois a gente aprendeu o coupling effect, que foi descrito no futuro. Então, aqui, para os residentes, o que a gente espera? Que quando a gente adiciona as incisões arqueadas, a gente não vê tanto mudança no equivalente esférico, talvez um pouquinho mais para quando a gente testa os residentes aqui, a resposta é que a gente não observa mudança no equivalente esférico após essas incisões, né? Bom, se você está falando um pouco, a gente está começando com a mudança na córnea. Tem vários nomogramas que foram publicados, e aqui nos Estados Unidos esses são os 2 que são mais usados. E tudo isso é free, né, de graça, você pode ir online acessar, mas tem que prestar muita atenção, porque alguns nomogramas são para incisões manuais, né? Como o femto agora, tem as incisões, tem os nomogramas específicos para o femto, né? O Donnenfeld tem um nomograma, Nikamin tem nomogramas, então tem que prestar muita atenção. Isso só para femto que não dá para fazer manual são as incisões intraestromais, que eu uso bastante em alguns casos, com um pouco menos efeito, mas é muito interessante para pacientes com olho seco, severo, ou com pacientes depois de transplante de córneas, né? Mas geralmente uma regra aqui, a intraestromal é 20% da profundidade e o diâmetro, né? A OZ, a optical zone, é menor, casos das incisões intraestromais. Certo? Tem alguns estudos aqui publicados aqui pelo grupo do Doug Koch, né? Ele foi um dos primeiros a sugerir nessa incisão intraestromal, que é muito legal, é bonita, é muito elegante e a gente usa com o femto. Bom, para quem está começando, em alguns casos, quando indicado, e a gente vai falar de alguns casos extremamente complexos, mas é muito importante seguir, né, a técnica de como esse nomograma foi gerado, né? E tem aí uma descrição antiga dizendo que as incisões podem causar uma mudança aí, um resultado hipermetrópico muito pequeno, tá? Mas é muito importante seguir exatamente como foi feito, né? A zona óptica, o tamanho das incisões e todas as informações dos pacientes que a gente tem que adicionar. Mas a gente sabe que as incisões não são precisas, né? Você pode seguir um nomograma, mas o resultado às vezes não é preciso. E por quê? Tem muitos fatores que afetam a eficiência dessas incisões. A idade dos pacientes, claro, a correção do astigmatismo, né? A questão da córnea posterior, eu sei que o Doug deu uma aula para vocês recentemente, mas se esse astigmatismo é a favor, contra a regra, oblíquo é importante, os nomogramas novos, você tem que adicionar todas essas informações, né? Claro, a profundidade e o tamanho da incisão, a zona óptica, se essa incisão é penetrante ou se ela é intraestromal, o ângulo da incisão. E eu acho que muito importante é a questão das propriedades biomecânicas da córnea de cada paciente, né? A gente sabe que os pacientes mais idosos têm um cross-linking natural que acontece com os pacientes quando eles ficam mais velhos. E em alguns casos, claro, o SIA, o astigmatismo que você induz pela sua cirurgia, por exemplo, se você está combinando isso com cirurgia de catarata. Bom, aqui é só para mostrar outra forma que você pode corrigir um astigmatismo. Esse é um paciente que teve
foi 6 meses depois de anel, né? A gente vê uma mudança significante aqui, um astigmatismo mais irregular. E na córnea, não sei se já tem no Brasil, mas alguns estudos, aqui o BJ Dupes, que participa muito desses estudos, né? O Custom Crosslinking, você exporta e você está fazendo crosslinking de um padrão, né? Se você ver aqui nessa foto, você não está fazendo crosslinking da córnea inteira, é só um padrão. Então, isso foi sugerido por BJ Dupes e é muito interessante, porque a gente não espera correção de astigmatismo muito alto, né? Mas você pode combinar esse procedimento com outros tratamentos que dá para fazer crosslinking de diferentes formatos. Então, isso aqui é muito legal. Já tem alguns estudos publicados com o Kenalopoulos, né? Que talvez esses tratamentos, vou dizer, o crosslinking personalizado, seria interessante você atingir algumas áreas, mas claro, tudo isso é muito novo, a gente precisa de estudos randomizados para poder identificar isso. E correção, né, de baixos graus de astigmatismo, até em pacientes com olhos normais, não só pacientes com ectasia ou ceratocone. Em termos de mudança do índice refrativo, esse é um trabalho de um amigo nosso, David Desmad, que é muito interessante, que ele está usando as partículas, nanopartículas, né, que vai mudar o índice refrativo da córnea. Então, são fotos aqui da microscopia eletrônica, um dos estudos iniciais dele, mostrando essas partículas e como você consegue mudar localmente o índice refrativo da córnea. Então, isso mais ou menos o histórico que a gente pode fazer hoje e o que está vindo no futuro em relação a tratamento na córnea. Bom, eu vou mudar mãos à obra, que eu preciso da ajuda de todo mundo para me ajudar com alguns casos bastante complicados aqui. E como que a gente vai fazer esse astigmatismo? Então, eu vou contar algumas histórias. Esses pacientes, os meus fellows, conhecem muito bem a Larissa. O Rafael, eu vi que ele entrou, o Colin, mas essa é uma paciente que ela tinha tido um descolamento de retina no olho bom dela. E ela teve uma úlcera por pseudomonas no olho direito, no olho bom dela. E ela é nova, 32 anos. Os pais mudaram para morar com ela, para ajudar ela a colocar os colírios a cada hora. E ela quase perdeu o olho completamente, era o olho único dela, né? Bom, tratamos a úlcera da pseudomonas, ela teve um transplante finalmente, e isso foi depois de 10 meses tentar controlar com sutura, ela tinha bastante vasos, e ela 12 dioptrias de astigmatismo, e esse é o único olho dela. E ela precisa voltar a dirigir, ela precisa voltar a trabalhar, e ela tá aqui counting fingers, conta dedos, né, visão conta dedos, com com uma catarata, agora subcapsular posterior. Bom, eu acho que no Brasil, e depende muito de cada país, mas aqui o que eu posso fazer é muito limitado, porque minha lente tórica vai só até 9, né, ou as 600 da Johnson, né? Então, aqui eu preciso combinar, e ela quer a melhor visão possível. Post-transplante, a gente tem que realmente discutir com o paciente as limitações de uma lente tórica, porque se ela precisasse esse gráfico, se esse transplante, se ela apresentar rejeição, se ela precisar de uma córnea nova no futuro, né, ter uma lente tórica dentro do olho é complicado. Eu já tive um caso que eu tive que explantar a lente tórica porque após um segundo transplante. Então, isso tem que ser muito bem discutido com o paciente. Bom, vamos ver aqui. O Pentacan está me mostrando o mesmo eixo e magnitude, e aí eu quero só mostrar aqui a cirurgia dela, que a gente então está combinando as incisões, né, que você faz dentro aí do transplante. Tem que ajustar, né, a córnea, mas eu acho muito legal o Fento para esses casos, né, que você
tem que evitar, eu geralmente coloco as incisões dentro do botão aqui, né? E a gente vai discutir um pouco esses casos aí de astigmatismo extremo. Tá vendo? Não tem mais sutura e a córnea tá clara, a conta de células endoteliais foi muito boa. E aí a gente combinou aí as incisões. Eu não gosto, se ela é penetrante, eu não gosto de fazer mais de 45 do arco, porque eu já vi casos que você pode mudar o eixo completamente. Ela, sem correção, 20-25. E essa cirurgia já tem mais de 2 anos. Agora ela tá super bem. A gente vê, então, ela realmente de cega, ela conseguiu ver e teve bastante redução. Esse caso é bastante interessante, foi um paciente que teve um DSEC em 2012, também vem com catarata. E aqui a gente tem 12 dioptrias, então realmente a gente está falando do flex, né, nessa situação aqui, que 13 no IOL Master, e quando o eixo é bem regular, e esse aqui foi o meu plano com o fento. Então, é muito importante saber o diâmetro da pupila aqui desses pacientes, né? Porque você quer que aqui a paciente está dilatada, mas você quer essas incisões fora da pupila mesópica, né? Então, aqui a gente está combinando as incisões com uma lente tórica. Eu acho que no Brasil vocês estão muito bem, que vocês podem pedir essa lente. Eu não tenho essa opção aqui de pedir. Então, a gente realmente tem que combinar as incisões. Então, a gente vai falar que tem alguns nomogramas que você pode seguir para esses pacientes após transplantes, mas a realidade é que esses pacientes não seguem nomograma nenhum. E a gente vai ver isso com alguns resultados. Porque o que acontece? Aquela junção da córnea, né, o graft and host junction, aquilo lá cria um novo limbus para o paciente, né? Então é por isso que realmente a gente não segue nenhum nomograma. Mas eu quero só mostrar aqui as incisões corrigiram, a gente começou com 13 dioptrias. E essas incisões corrigiram muito, né? Quem que esperar? A gente sabe que em olhos normais, a gente espera o quê? Máximo 2 dioptrias, 1,5 no máximo, né? Com essas incisões. Claro que a zona óptica é muito menor, mas é uma correção significante. Isso, esse paciente corrigiu muito essa refração residual com 2 semanas do pós-operatório aqui. E para a gente só tem uma lente que vai até o T9, né? Aqui. Que na correção, no plano da lente, é o que? 5, 6 no máximo, mas no corneal plane é muito menos, né? Bom, aqui um outro caso, rapidamente, o paciente pós-transplante, 14 dioptrias, a gente teve uma T9, e aí a gente trouxe a paciente novamente no laser, e aqui é só legal mostrar que dá para trazer esses pacientes pseudofásicos, só que você tem que enganar o laser para definir manualmente a anatomia, porque o laser está perdido. Então, essa paciente é pseudofásica, isso que é legal, é muito facinho. Você só traz a paciente novamente no laser, aí manualmente tem que ajustar, porque o laser não reconhece, né, a lente. O paciente é pseudofásica. Então, manualmente você vai ajustando. Claro que isso é considerado off-label, né? Mas eu acho que é uma utilidade muito legal aí do laser, né? Então, aqui eu tô tenho certeza que o botão da córnea está descentrado completamente. Então, na verdade, eu tô fazendo meu tratamento baseado na pupila, né? Para não ficar fora e evitar aquela área da junção ali do graft host junction. Então, manualmente você pode mudar a incisão mais anterior. Então, é all touchscreen, né? Então, você muda as incisões. Posso fazer uma pergunta, Carol? Pode?
A questão da sequência, da ordem, seria interessante, de repente, fazer a incisão relaxante primeiro com a paciente fáscica, esperar a resposta biomecânica e fazer depois a implante da lente tórica com uma córnea, uma precisão maior? É interessante, mas como aqui a minha lente maior que eu tenho é 9 e eu sei que a paciente vai precisar daquilo, então não tenho muita opção. Eu acho que em os países que você pode encomendar uma lente tórica, customizada, com poderes maiores, com certeza. Tá. Porque o caso anterior teve uma mudança do eixo, não foi? Não teve uma overcorreção? Não chegou a overcorrigir, não. Tá. É o mesmo, irregular. Tá bom. E esse caso é uma paciente que veio depois da cirurgia de catarata, né? Que para corrigir. E aí, claro que você pode combinar um excimer, por exemplo, nesse caso, foi o que essa paciente teve depois, para uma correção menor do que sobrou aí dela. Ela teve uma ablação do excimer, né? Mas esses casos você vai step by step, né? E demora bastante tempo. Uma cirurgia, outra cirurgia, às vezes consegue corrigir, claro, né, orientar o paciente, olhar para sinais de rejeição, né, desse transplante dessa córnea. Mas em lugares que você pode customizar essa lente tórica, com certeza, você quer que a córnea esteja estável, né, você faz as incisões, eu até esperaria pelo menos 1 ou 2 meses, né, para medir, para ver como é que essa paciente vai ficar, aí você mede e aí você pode pedir a lente tórica customizada, né, para aquela paciente. Esse é um paper aqui que foi publicado pelo Aldavi, né, que ele sugere um nomograma para esses casos. Então, esse foi publicado em 2016, mas como eu já comentei, eu vou passar aqui, eles não seguem nenhum nomograma, né? Porque aquela interface cria um limbo artificial, né? E aí, se você vê esses pacientes com transplante, às vezes tem muita tensão. Então, uma incisão muito pequena pode corrigir 6, 8 dioptrias, né? E claro, por isso que eu não gosto de fazer mais que 45. A gente tem um case series aqui, eu tenho bastantes casos agora, acabam vindo para a gente. Mas eu tive casos que se você faz essa incisão maior que 45, você pode, exatamente o que você comentou, o eixo pode virar completamente, porque, né, naquele meridiano mais curvo, se tem contratura do tecido, né, a resposta biomecânica é muito maior. Né? Então, bom, mas quem são candidatos para esse procedimento? Você primeiro tem que descartar ectasia desse transplante, né? Se tem decência de sutura, contratura da incisão, o tamanho do botão corneano, se está centralizado, se está descentralizado, se o astigmatismo é regular, claro que você não quer mexer em astigmatismo irregular. Eu tenho alguns casos, talvez só uma incisão que ajudou bastante, e após remoção de sutura, e avaliar a pupila, o tamanho de pupila fotópica e mesópica, né? Porque você não quer que as incisões estejam ali perto do eixo visual. O paciente pode ter glare, né? E ser bastante sintomático com essas incisões muito próximos ali, né? Do tamanho da pupila. Então vamos lá, outro caso complicado aqui, que eu até quero ver qual seria a opção aí no Brasil para esse paciente. Vamos lá, antes de falar minha solução, eu quero saber o que vocês fariam para esse senhor aqui. Então, eu vi ele por muito tempo. Qual é a história dele? Ele teve RK nos 2 olhos. Aí ele teve uma lente tórica nos 2 olhos. E ele usava Flomax, né? E ele teve aquela floppy iris, né? A síndrome da íris flácida. Bom, aí ele teve transplante nos 2 olhos. E depois do transplante, então, lembra, ele teve uma lente tórica, esse que é o problema das tóricas e depois uma córnea, né? E ele estava usando essa refração por muito tempo, anos, viu muita gente. -14 com 5,5,
menos 13 com 4, e essa era a melhor visão dele. Então ele não pode dirigir. Aqui nos Estados Unidos você tem que poder ver 20/40 para dirigir. E não pode usar lente de contato, porque claro que com uma lente rígida ele conseguia ver 20/30, mas ele teve conjuntivite, então ele estava nessa situação here. Vamos lá, aqui deixa eu mostrar os mapas dele. Bom, ele tem 7 dioptrias aqui de astigmatismo no olho direito, deixa eu ver aqui, olho esquerdo um pouco menos, 4,8. Mas lembra, ele tem uma lente tórica dentro do olho dele, né? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. E aí? Ideias? O Wallace está no mudo. Não consigo escutar o Wallace. O do Valton. Vamos lá, Valton. Tudo bem, Carol? Parabéns, viu, pela apresentação. Você é ótimo, como sempre. Saudade. Mas aí eu talvez para fazer um procedimento só, uma lente fásica, não? E o que tem no Brasil, Valton? ICL entrou agora outra vez e tem as lentes artesã, que são tóricas também, mas talvez aí a ICL para um pseudofásico talvez não fosse o ideal, mas eu não colocaria a tórica, deixaria esse astigmatismo para correção corneana e a maior parte da dioptria tiraria com a lente fásica. Troca de lente é uma opção, tem que dilatar bem, ver se você consegue trocar essa lente. O ideal seria trocar a lente, né? A lente interna tórica. Bom, é claro que eu estou sempre aprendendo, né? Eu vou mostrar o que a gente fez, mas aqui. O que você faria aqui? Tentar LRIs na córnea, faria um PRK, 7 dioptrias. Não dá para fazer PRK nesse olho, né? Aqui é um pouco menos. Decisão relaxante, esperaria e aí faria o PRK no que sobrasse. Então, tem aí 14, mais ou menos 9 de miopia com 4,5 de astigmatismo, né? Então, você vai aumentar um pouquinho mais a sua miopia, fazendo a incisão relaxante. Lembrando que a relaxante não pode ser baseada na topografia, só na refração, né? Então. Talvez você tenha que tentar encurtar o meridiano mais curvo, que talvez não seja possível, né? Eu não iria para relaxante nesse caso especificamente, não. É que a gente está pensando que a lente está na posição ideal de que, na verdade, ela foi colocada antes do transplante. Então, exatamente. A lente está totalmente fora. Está no outro. Certinho, o ideal era trocar essa lente, que não sei se vai estar fácil de trocar ou não. Agora, é o que mais agride, teoricamente, endotélio e tudo, né? Então, para ficar mais divertido, Carol, eu tentaria achar a marca da lente e vejo se rodar essa lente pelo menos não diminuiria o astigmatismo. Porque é mais fácil rodar do que trocar a lente. Verdade. Parabéns. Melhore. Então, mas essa lente foi feita, e se a Larissa tá aí, ela pode até falar, eu acho que 15 anos atrás, a tórica. Não dá para rodar, né? A Larissa conhece esse caso. Deve ter de laser, né? Provavelmente já. Então, já fez que tá todo, e dá para ver um pouquinho ali, né? O tanto de fibrose em volta dessa lente. Bom, a gente coçou a cabeça nesse caso. Próxima vez eu vou marcar uma reunião antes de eu ter que operar esses pacientes. Aí eu coloco assim no prontuário, discutido com Valton Nuzel, Algemão, Wilson de Freitas e não sei o quê. Vamos lá, então. Eu queria aproveitar, Carol, essa para perguntar. A gente tem aí 120 pessoas participando, porque o Valton falou assim, olha, como ele é fácil com a ICL, talvez não fosse a melhor opção. E eu já vi algumas pessoas que usam a ICL como opção de lente suplementar. Eu queria saber se alguém aí que está assistindo tem alguma experiência de usar ICL em olhos pseudofásicos como lente suplementar. Até você, Carol, Valton, quem mais estiver ouvindo aí. Eu vi várias pessoas falando, mas nunca pus, Wallace. E a lente diz que roda menos do que a Sulcoflex. Então,
também não tenho experiência. As minhas Sulcoflex que eu pus realmente ficaram bem, mas o número é limitado, né? Mas a ICL, provavelmente, não sei, o Brenner se põe muito a ICL lá. A ICL para pseudofacia, não. Sulcoflex, sim, e roda. Estabilidade rotacional limitada, ruim. Então vamos lá, porque foi exatamente o que eu fiz nesse caso. E vamos lá, Larissa, que você tem que publicar. Vamos lá. Então, bom, a gente começou, né? Tem que checar o que a gente fala para calcular essa lente, a True ACD, né? Para saber se a gente tem espaço suficiente, checar a contagem de célula endotelial desse paciente, né? Um paciente que tem uma córnea. E muito bom, foi 1000 células, então estava tranquilo. A córnea realmente estava em condições muito boas, explicar para o paciente, né? Essa questão, né, da perda endotelial. Não temos a Sulcoflex nos Estados Unidos, mas a ICL tórica, né, foi aprovada. Então, os cálculos são baseados no que a gente precisa para a ICL. A gente mede o white to white, isso é uma discussão grande, acho que a gente vai fazer uma sessão talvez em ICL, que é legal, né? Como medir as lentes, o sizing da lente é complicado, mas a gente já tentaram medidas com o PM, já tentaram, realmente não tem nenhuma correlação entre a medida que você mede o white e os sulcos, e foi a Liliana Werner que mostrou isso pra gente. Não tem correlação, talvez até chamar a Norma para falar disso para a gente um pouquinho, mas geralmente tem um nomograma optimizado que eles sugerem. Claro, o que acontece, né, com a VALT, né? Se ela é muito alta, você pode ter glaucoma, né? Aquele bloqueio pupilar e altas pressões. E se a lente está muito próxima do cristalino, esse paciente pode desenvolver catarata, que é uma catarata anterior, né? Subcapsular anterior a longo termo. Mas o legal desses pacientes pseudofácicos é que você não tem que se preocupar com a VALT, né? Porque se tiver próximo da lente é melhor. Então, na verdade, você low VALT. Nesse caso, como era um caso extremo, né, a gente entra todas as informações, né, tem um planning chart online, que é muito legal, mas só para lembrar aqui, a ICL tórica, ela geralmente vai 0 e 180, e o máximo de rotação é 23 graus, né? Muito legal aqui, ó. Então, você não roda, ela vai, né? Você senta temporal, faz uma incisão e assim, e aí o que ele mostra aqui nos cálculos é a rotação. Então, aqui é importante prestar atenção que ele está pedindo para rodar 8 graus. E não é que a lente vai a 8, eu já vi cirurgião fazer errado aqui, na ICL tórica, né? Não é que o eixo é 8, ele só está mostrando o máximo de rotação, onde você tem que colocar aquela lente. Porque ela vai, no máximo, você vai rodar 23 graus, né? Então, aqui é o cálculo, mesmo para a ICL, a gente está falando de correções extremas, e aí eu vou mostrar aqui o caso. Bom, isso é considerado off-label aqui pra gente, né? Então, o Scarnes, ele mora aqui na Carolina do Norte, ele é um amigo nosso, ele era militar há muito tempo, ele fez muitos estudos de PRK e LASIK aqui nos Estados Unidos, com o Army e a aeronáutica aqui nos Estados Unidos, e ele pôs muita ICL nessa população, e agora ele é o Medical Monitor para STARS, né? Então ele veio para esse caso, para calcular, né? E quando você abre esses pacientes, né, depois do transplante, às vezes a câmera anterior fica um pouco shallow, mas o legal aqui é que eu não estou preocupada em tocar a lente e eu vou colocar essa ICL no sulco. Ela é uma lente bem molinha, né, que abre fácil e aí realmente o procedimento é simples, né? Eu gosto de ir bem devagar, eu estou mais preocupada com a córnea do que com qualquer outra coisa ali, né? E ele tinha flop iris, então a dilatação, isso foi depois de colocar um pouquinho de o que a gente chama de sugarcane, né? Com um pouquinho de adrenalina, lidocaína,
E a cirurgia é bem simples, então, para a ICL tórica, você coloca ela inteira embaixo da íris primeiro e depois ajusta aquele 8 graus de rotação. Então, vamos lá, olha só como é que ele tá, né? A gente viu ele recentemente, 6 meses agora. E a visão sem correção, ele tá melhor do que a visão que ele tinha com óculos antes, né? E lembra, ele não pode usar lente. Então, a gente não corrigiu tudo, e esse astigmatismo é irregular. Mas e aí agora? O que eu faço com ele? Tá bom? Ou a gente tenta fazer algum laser? Ideias ou tá bom? Ou deixa quieto? Tá bom, né? Tá bom, né? Então tá bom. Rica, tá bom. Ricazinho, vai. Mesmo porque nós estamos 20 minutos atrasados. Não dá Oh, mais meu tempo Deus. de Então operar ele. vamos para frente. Vamos para frente. Deixa eu mostrar só uns vídeos então aqui. Vamos lá. A gente está conversando muito. Faz tempo que eu não vejo vocês. Vamos embora. Bom, esse caso aqui, Valton e todo mundo, o Dr. Wilson, meu Deus do céu. 20 anos esse transplante com uma contagem de célula endotelial muito boa. E nesses casos, né, um graft ectasia, né, do botão, uma paciente que a gente já conhecia há muitos anos, mas eu fui fazer um wedge resection. Geralmente você pode cortar a córnea inteira e ressuturar. Mas a córnea estava tão boa, as células endoteliais, eu não queria entrar na câmara anterior dessa paciente. Então, fui fazer uma dissecção lamelar aí para não perfurar e ressuturar naquela posição. Se a gente tiver... Wallace, eu posso ir para frente, viu? Mas se vocês quiserem ver, eu mostro aqui, hein? Foi um caso muito interessante. Queremos ver. Querem assistir esse? Então tá. Bom, então deixa eu contar um pouco da história dela, né? Ela já... Counting fingers, problema com lentes de contato, e ela tinha catarata. E, por favor, eu preciso ou ver com óculos ou alguma coisa, a lente não era uma opção, tá? Desse caso aí também. Eu estou usando aí intraoperatório, mas olha só aqui, o pós-operatório Scheinpflug. Alteração significante desse caso, né? E aí o astigmatismo é irregular, deixa eu passar. Essa foto intraoperatória, que é impressionante, né? A situação, isso a gente tirou no mesmo dia aqui no centro cirúrgico essa foto. Mas aí o que a gente fez com ela? Conversamos muito para colocar uma lente tórica, né? Aqui. Por quê? Falei para ela, se uma sutura quebrar, a gente está complicado. Vai ter que ressuturar, eu vou ter que tirar essa lente. Mas ela queria porque queria. Então, a gente acabou colocando uma tórica. E esse eixo, o Pentacam, o Atlas e o Iowa Master, todos eram bem consistentes no eixo dela. Então, foi o que a gente acabou fazendo aqui, no caso dela. Deixa eu ver se eu passo mais um pouquinho para frente. Rapidinho. Bom, ela... criticado aqui nesse caso, né? Será uma melhor forma de abordar esse paciente, mas já tem 2 anos que a gente fez a cirurgia dela. E é assim que ela tá hoje, foi realmente impressionante. Ela tá 20/40 sem correção, ela tá com uma lente tórica agora, no eixo tem um pouquinho residual lá, mas só para mostrar aqui uns casos complicados. Vamos lá para frente. Só finalizar aqui, dizendo que, bom, para tratar esses pacientes, né, é a ciência, mas tem a arte, né, porque os resultados, às vezes, a gente não tem como predizer, né, não tem como avaliar o futuro. Muito obrigada. Vamos lá que nós estamos atrasados. Carol, muito obrigado, excelente apresentação. Eu gostaria de seguir agora com a Larissa. Larissa, tá me escutando? Consegue... Opa, legal. Consegue compartilhar a sua tela? Acho que você tem um caso clínico pra gente, não é? Bom, a Larissa, novamente agradeço aqui a presença, como a Carol falou, né? Também é uma pessoa brilhante.
que esteve até recentemente com ela, lá também no Storm Eye Institute, e traz aí um pouquinho da experiência para apresentar para a gente. Larissa, muito obrigado e, por favor. Obrigada a vocês, bom dia a todos. Então, vou apresentar um caso que a gente teve lá na Carolina do Sul, quando eu ainda estava lá. Tá? Então, esse é um paciente de 28 anos, ele era bombeiro, né? Ele tinha um ceratocone assimétrico progressivo no olho direito, mais do que no olho esquerdo, e associado ele também tinha uma catarata polar anterior. Ele era intolerante à lente de contato e a melhor visão dele com a refração era 20/60. Ele tinha essas 6 dioptrias de astigmatismo na refração. E no olho esquerdo estava tudo tranquilo, ele era 20/25 nesse olho. Então, aqui a gente consegue ver o Pentacan dele, tem um astigmatismo bem irregular, um ceratocone inferior grande, alteração dos mapas de elevação anterior e posterior, e 7 dioptrias aqui de cilindro no Pentacan, com dioptrias na topografia anterior, né? E aqui o mapa epitelial no OCT mostrando que a gente tem um remodelamento epitelial aqui inferior, bem na região do ápice desse cone. Então, diante de todas essas coisas, a visão ruim da paciente jovem, de 28 anos, bombeiro, que estava progredindo o ceratocone, a gente acabou decidindo fazer um procedimento de anel combinado com o crosslink, né? A gente colocou um anel ali na região inferior, com laser de femto segundo, e combinou no mesmo tempo cirúrgico, depois de colocar o anel, o crosslink. E aí existem alguns estudos que dizem que você pode fazer o crosslink antes ou depois, o anel antes ou depois, depende muito da opção do cirurgião, mas às vezes o anel ele tem um resultado melhor quando você faz antes, né? E outros têm mostrado que se você faz o procedimento em conjunto, a gente acaba conseguindo ter uma maior resposta do crosslink, porque ele penetra um pouco mais no estroma da córnea. E aqui, 6 meses depois do anel, a gente consegue ver que esse paciente saiu desse ceratocone mais inferior e melhorou a gente conseguiu achar um eixo melhor nesse paciente, melhorou as aberrações ópticas dele e, inclusive, melhorou também aqui o mapa epitelial. A gente vê o anel bem centrado, o remodelamento epitelial aqui no ápice do ceratocone e um epitélio bem mais regular do que anteriormente. Tá? E 8 meses depois, a gente vê que o paciente saiu de conta-dedos no olho direito, sem correção, para 20/40. E a refração dele melhorou também, né? Apesar de só ter melhorado 2 dioptrias na refração, ele conseguia enxergar bem melhor, já era 20/30. Né? E aí agora o que a gente faz depois disso? Né? Um paciente jovem que tem uma catarata anterior, a gente consegue ver o eixo dele, o eixo bem contra a regra ali, e é um paciente bombeiro que não consegue usar a lente de contato. Né? Então, o que a gente faz nesse momento? Vocês querem comentar alguma coisa agora ou eu continuo e a gente fala depois? Eu queria ouvir a opinião do Mauro Campos sobre essa junção de tratamento de crosslinking com anel. Eu sei que ele gosta dessa discussão e tem muita experiência nisso. O Mauro estava até agora no grupo, acho que ele ainda está, né, Mauro? Opa! Obrigado, Wallace. Carol, tudo bom? Feliz ver você aí, o Luiz, a Larissa. Olha, essa semana mesmo eu passei por essa situação de implantar o anel num paciente com um ceratocone ou com uma imagem de astigmatismo irregular como esse e ter 0 efeito. 0, nenhum efeito. Então, o anel, para mim, continua aquele procedimento que você sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, isso às vezes traz bastante desconforto. Em relação à associação de anel e crosslink, em casos como ceratocone, por exemplo,
depende muito de em que fase da doença você está. Se é uma doença evolutiva, o crosslink é o procedimento a ser feito, pelo menos inicialmente. Se é uma doença que já está completamente estabilizada, não tem sentido fazer o crosslink. Aí o anel eu só não imaginaria que um procedimento potencializa ou interfere no outro. Para a gente ficou bem claro que anel é anel, crosslink é crosslink. A única preocupação que a gente tem é fazer crosslink após o anel, porque eu tenho no consultório 2 casos de raise importantes quando eu fiz essa associação. Então, eu tenho algum cuidado em relação a isso. Obrigado, Mauro. Vamos embora, Larissa. Senão a gente está muito atrasado. Tá, vamos lá. Deixa eu só... Tá, então esse paciente estava lá 20/30, a catarata dele tinha dado uma pioradinha, catarata polar anterior, e que então a gente decidiu, por causa disso, fazer a cirurgia de catarata nesse paciente. Para isso, a gente tem que prestar atenção nos mapas topométricos dele, né? Ver se essas medidas são medidas reais e avaliar se o ceratocone continua progredindo, mesmo com os procedimentos anteriores, e qual o efeito que isso teve na córnea dele. Então, se a gente comparar aqui esse exame com o exame anterior, a gente percebe que o astigmatismo dele continua basicamente o mesmo, a magnitude. Só que a gente consegue agora definir o eixo e isso melhora um pouco a visão dele, né? Então, aqui, quando a gente está calculando a lente, né, nos pacientes com ceratocone, a gente tem que levar em consideração que, que no caso de olhos mais longos, e olhos mais curvos, a gente tem um erro quando vai estimar o effective lens position desses pacientes. Isso pode levar a resultados hipermetrópicos. E também, nesses casos de ceratocone mais avançado, que esses pacientes tinham também, os sistemas de imagem, incluindo Pentacam, Galilei ou topografia normal mesmo, eles têm uma repeatability menor do que pacientes com ceratocone menos avançado ou em olhos normais. E também uma meta-análise que foi publicada agora em 2014 pela Guiacian, ela mostrou que existe possibilidade de a gente considerar usar um K padrão nos pacientes com ceratocone severo para calcular o poder dessa lente. Que nesses casos, se você usar esse padrão e deixar um target de mais ou menos menos 1,5 ou menos 2, você tem menor chance de ter resultados refrativos surpreendentes do que se você usar realmente os CAIs do paciente. E agora, no mês de abril, no American Journal, foi mostrado que quando a gente compara todas as fórmulas, a Barrett Universal, ela mostrou que ser a melhor fórmula para os pacientes com ceratocone inicial e moderado. Tá? Então, aqui nesse paciente, a gente tinha um IO Master, a gente consegue ver que o eixo aqui do cilindro no IO Master é bem semelhante ao eixo do Pentacam, e ele tinha um olho um pouquinho mais longo. Então, essas fórmulas aqui, elas não são tão boas nesse caso. E aí, a gente também fez a Barrett fórmula, né? Para ver qual seria a diferença entre os outros. E a gente consegue ver que tem mais ou menos uma dioptria de diferença. E aí fica qual que é a lente que a gente vai implantar, como é que a gente vai fazer e tudo mais. Então, outra opção que a gente também tem é utilizar o Power Distribution do Pentacam. Né? O Power Distribution, ele vai avaliar o zonal K dentro da área que você escolher aqui. Então, nesse caso, a gente tinha uma zona de 3 milímetros de diâmetro, mais ou menos, e a gente tem esses Ks aqui que são um pouco diferentes dos Ks que o Pentacam dá ou o IO Master. Mas não existe nada assim muito comprovado ainda na literatura que essas medidas são substituíveis em relação às medidas do biômetro óptico. E então, a gente resolveu usar o ORA intraoperatório, né? O ORA é um aberrômetro intraoperatório que ele vai fazer a medida da refração do paciente afásico e dar a melhor opção de lente no momento. Tinha uma gama de lentes no intraoperatório nesse paciente
e o Ora acabou escolhendo uma lente de 3,5 dioptria, que era compatível com a lente da fórmula que a gente tinha feito antes pelo Barrett. Né? Então, foi a lente que a gente escolheu, uma T9, 13,5, e aqui o vídeo da cirurgia. Então, esse paciente, lembrando que ele tinha aquele anel inferior, o Ora realizado intraoperatório com uma lente aqui de 13,5, e a gente colocou essa lente bem a 170, que era o eixo o eixo que a gente foi orientado pela fórmula, e o eixo que tinha mais ou menos do Pentacam. E aí o paciente terminou assim, ó, 20/25 com 1,75 ainda residual de cilindro, né? E o que a gente precisa, quais são os take-home points desse caso, né? A gente tem que sempre tomar cuidado em pacientes com ceratocone progressivo ou em pacientes após o crosslinking, porque nesses casos a córnea pode continuar achatando mesmo depois de um tempo. Então, a gente esperou 8 meses, o paciente estava relativamente estável, mas então você não deve fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico de pensando em catarata, nem nada disso, antes de avaliar que essa córnea está estável. E até hoje ainda não existe um consenso certo de qual fórmula deve ser usada para pacientes nos casos de ceratocone severo, né? E lembrar que se a gente for colocar uma lente tórica e o paciente precisar de lente de contato rígida, isso deve ser talvez evitado, né? Porque esses pacientes, a gente tem bastante dificuldade de adaptar uma lente rígida nesses pacientes porque o astigmatismo intraocular vai continuar todo ali por causa da lente, enquanto a gente corrige o astigmatismo corneano. Muito obrigada. Poxa, muito legal. Caramba, é muito bom ver, assim, usar diferentes tecnologias. Eu acho que nem tudo que... É legal justamente isso de trazer, né, os casos aí de diferentes realidades, porque eu acredito que aqui no Brasil muita coisa aí talvez a gente não conseguisse fazer, né, talvez não com a mesma facilidade, né? Mas é bom lembrar que a gente tem essas opções e nos casos mais complexos vale a pena lançar mão disso, né? Parabéns pelo caso, novamente, obrigado pela participação. Eu vejo que tem algumas perguntas, mas eu vou optar por seguir adiante. Brenner, se você puder compartilhar, no final, eu estou tentando manter um acompanhamento aqui das perguntas no chat e a gente abre para uma discussão, porque muitas das perguntas são um pouco mais profundas. Eu acho que talvez tenha gente que, como a gente já está atrasado, vamos tentar respeitar um pouquinho o horário e quem puder ficar conosco depois, a gente vai tentando responder as perguntas, tudo bem? Bom, Brenner, também um prazer tê-lo de volta aqui. Vamos aproveitar, pelo menos o lockdown, que a gente consegue reencontrar as pessoas aqui, né? E Brenner, então, também fez sua formação aqui na escola, depois foi passou um tempo com a LIO e agora na Noruega, na Memira, desenvolvendo um excelente trabalho, publicando, super, e vai nos honrar aí com um casinho Legal. bem simples, né, Brenner? Perto dos que foram mostrados, com certeza. Mas vamos lá, vou tentar apressar um pouquinho. Não tenho nenhum conflito de interesse aqui no caso. Paciente, 56 anos, veio para um screening de extração de cristalino transparente com lente trifocal para tratamento de presbiopia. O que nós fazemos aqui, basicamente. Então, um paciente que tinha uma acuidade visual não corrigida de 0,65, 0,70, uma acuidade visual não corrigida de perto ruim, leve hipermetropia, 1,75,5, com boa acuidade visual corrigida, usando uma adição de 1,75. Então, esse é o Pentacam, uma córnea esférica, astigmatismo muito baixo, 0,4, uma córnea curva, olho direito, olho esquerdo, um IOL Master também normal, um comprimento axial um pouco mais curto do que o esperado para essa refração, mas é principalmente pela compensação corneana aqui da curvatura, da ceratometria. A fórmula de Huygens nos deu uma lente de 23, 22,5. Foi implantada essa lente. O paciente, no 5º dia pós-operatório, estava muito satisfeito. Visão sem correção maior do que 20/20. J2 sem correção para perto.
terceiro mês pós-operatório, veio falando que estava funcionando bem, mas que o olho direito estava um pouco embaçado. A acuidade visual não corrigida para longe 0,4, com J8 para perto. A refração estava mostrando aqui uma hipermetropia de mais 1,5 nesse caso, com 1,2 de visão para longe, corrigida. 6 meses pós-operatório, a gente aqui aguarda 6 meses para fazer qualquer retratamento. A gente percebe que existe alguma flutuação de refração até esses 6 meses. Então, o paciente veio com 6 meses, 0,45 de visão não corrigida, uma refração de mais 1,5 desse olho direito, e foi indicado o implante de Sulcoflex. A indicação nesse caso aqui foi pela ceratometria elevada, não queriam tratar na córnea e acabaram indicando uma Sulcoflex. Para quem não conhece, Sulcoflex é uma lente suplementar, uma lente de sulco, é uma lente que tem um diâmetro maior, e o injetor usado nessa lente é um injetor que pede uma incisão em torno de 2,8, às vezes até 3 milímetros. E foi o que foi feito. Atualmente a gente não usa o injetor da própria Sulcoflex, nós temos usado esse injetor descartável, o Viscoject, de 2,2 para implante de lente Sulcoflex, porque a gente viu que essa incisão maior estava dando alguns problemas. Então, esse paciente voltou com 3 meses pós-operatórios, depois do implante da Sulcoflex, acuidade visual sem correção para longe 0,3, uma visão de J6 para perto, e a refração aqui no caso está mais 1, menos 2,25 de astigmatismo, com perda de acuidade visual corrigida. Ele tinha em torno de 1,2, foi para 0,7 de acuidade visual corrigida. Quando a gente vai ver a topografia, aqui a gente mudou do Pentacam para o Sirius, a gente consegue ver a mais ou menos 175, deve ter sido onde foi a incisão, a gente vê um aplanamento nesse eixo e uma indução de astigmatismo, exatamente o efeito coupling discutido pela Carol. Agora com astigmatismo de 2,20, o paciente tinha 0,4 pré-operatório. Aqui é a nossa aberrometria corneana do Sirius. A gente consegue ver o astigmatismo aqui e a gente consegue ver nesse residual que teve uma indução muito importante de trefoil. Nosso trefoil aqui, 1,43 micra de trefoil aqui com 3 meses de pós-operatório. Aqui uma análise de qualidade óptica, mostrando uma qualidade óptica muito ruim, um stare ratio de 0,07. E isso é algo que tem sido observado, tem observado muito. A gente conversa no nosso fórum do WhatsApp, a questão da indução de trefoil pela incisão. Então, teve esse estudo publicado pelo grupo do Pablo Artal recentemente, ele mostra que a incisão ela induz astigmatismo e trefoil. E esse trefoil ele tende a se estabilizar após 6 meses da incisão. Então, foi isso que a gente observou, a gente aguardou aqui 6 meses, o paciente referiu uma melhora subjetiva parcial, e ele veio para planejamento de cirurgia personalizada para correção desse trefoil. A acuidade visual sem correção era 0,4, mantinha a refração de mais 1,25, menos 2,25, agora com 0,8 de visão corrigida. Essa é a topografia no dia do planejamento cirúrgico. A gente vê que já não tem mais um componente tão irregular, é um pouco mais regular aqui ainda. O astigmatismo diminuiu para 1,48. Nossa aberrometria corneana mantém o astigmatismo e a gente consegue ver um trefoil um pouco menos marcante. Nesse caso, o trefoil estabilizou aqui com 0,6 micra. Qualidade óptica, o stare ratio de 0,11. Então, eu segui para fazer uma cirurgia, um fento LASIK mesmo. O paciente tinha uma córnea virgem, não tinha tido nenhum outro procedimento prévio, então eu planejei um fento LASIK. Essa refração colocada, dados que o Schwind importa, dados de ciclotorção, dados de aberrometria e o pupil offset aqui no caso. Esse foi o nosso perfil de ablação personalizado, guiado pela aberrometria corneana. Essa refração, a gente consegue ver aqui que ele me dá uma ablação de 62 micra e uma ablação máxima de 62 e uma ablação central de 41, ainda um perfil bitórico. Mas é uma ablação que é maior do que você esperaria para essa correção. Então, o que eu gosto de fazer
com esse laser? Eu faço primeiramente, a gente tem essa opção, a gente clica nesse Manager, e nesse Manager a gente consegue selecionar que tipo de aberração a gente quer corrigir. Então, normalmente o que eu faço, eu desabilito todas essas aberrações, coloco um Update Preview. Fazendo isso, ele me dá um mapa diferencial da ablação que havia sido proposta com a ablação que seria uma ablação convencional, asférica, que é essa que está escrito Preview, seria a ablação asférica, bitórica. E aqui é o mapa diferencial, que a gente consegue ver principalmente pela correção da aberração esférica. Você tem uma ablação central em torno de 26 micra a mais, se você incluir todas essas aberrações. Então, o que eu faço? Eu clico Apply. Agora, aqui eu vou acrescentar quais aberrações eu quero corrigir. Nesse caso, a gente já tinha visto com toda aquela lista que só o trefoil estava aumentado e provavelmente era o trefoil que estava causando perda de qualidade óptica. Então, aqui eu incluí novamente o trefoil e eu vejo o meu mapa diferencial, vejo como que vai ficar essa minha ablação. Minha ablação central estava semelhante, mais ou menos, com o que eu esperaria com aberration free. Então, esse é o meu perfil de ablação agora. Agora eu tenho 48 de ablação máxima e 20 de ablação central. Não precisei fazer nenhum tipo de compensação na refração. Então, essa foi a refração tratada. Eu tenho um vídeo da cirurgia, não sei se há interesse de ver um femto LASIK, acho que talvez para os estagiários seja interessante. A gente nunca mostra cirurgia refrativa, a gente só mostra cirurgia de catarata. Então, aqui o femto da Zimmer. Eu gosto de fazer o docking em 2 passos. Primeiro, faz a centralização do anel de sucção, depois eu faço o docking do laser. Foi feito o tratamento, o flap. Levantamento é um levantamento simples. Eu gosto de soltar quase 360 graus a borda do flap antes de levantar. O levantamento com o Z8 realmente é muito simples, não tem muita aderência, muitas bridges. Aqui, o laser, eu faço o controle de ciclo-torção, a luz apaga, o laser consegue capturar pequena alteração na ciclo-torção, ele centraliza o tratamento a partir daí, tratamento rápido e reposicionamento do flap. 3 meses pós-operatórios, o paciente está muito satisfeito, a acuidade visual sem correção está de 1, J3, binocular 1.2, e com essa refração do olho direito mais 0,25 menos 0,25. Esse é o mapa topográfico, uma córnea esférica, 0,31 de astigmatismo pós-operatório. Essa é a aberrometria corneana. Agora a gente pode ver um trefoil de 0,27. Qualidade óptica corneana mostrando um stare ratio de 0,21. Aqui o mapa diferencial mostrando exatamente o que o laser tratou. Ele faz um perfil um pouco mais periférico aqui, perto da incisão, para tentar encurvar um pouco mais aquela área. E um tratamento um pouco assimétrico, lembra até um pouco de tratamento de coma, nesse caso. Aqui só o comparativo, esses mapas de cima é o pós-operatório, o mapa de baixo é pré-operatório, que as aberrações de alta ordem diminuíram de 0,81 para 0,49. Esse aqui é o nosso Peramis, é um aberrômetro ocular piramidal, a gente consegue ver a lente trifocal, a lente um pouco descentralizada, temporal inferior, mas uma refração próximo de plano. Aqui o mapa de aberrometria ocular praticamente todo verde, mostrando que poucas aberrações. Aqui uma simulação de qualidade óptica e um PSF, um stare ratio do olho inteiro de 0,29, uma excelente qualidade óptica. Aqui com os equipamentos a gente consegue também separar em aberrometria ocular, aberrometria corneana e aberrometria interna nesse caso. E basicamente o que eu gostaria de comentar com esse caso é que a gente não pode menosprezar a incisão. A incisão é muito importante e as incisões elas podem induzir sim astigmatismo e trefoil. Para correções com lentes trifocais é importante você usar uma incisão pequena, abaixo de 2,4 milímetros. A indução de trefoil pela incisão ela pode ser uma causa de perda de acuidade visual corrigida em pacientes submetidos a lentes trifocais. E o tratamento guiado pela aberrometria corneana pode corrigir o trefoil com uma precisão satisfatória.
Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado novamente, Brenner. Excelente o caso. Como o Dr. Wallace comentou aí, as imagens do Perames, a gente fica babando aqui, né, na biometria. E, Carol, eu gostaria de chamá-la aí para comentar um pouquinho a respeito e chamar atenção aqui que na nossa lista de participantes, quando eu olhei ali embaixo, esse time do W aí, Wallace Chamon, Wagner Zacarias, Valdir Portelinha, Valton Nozé, Wilson de Freitas. Tá bem fácil ali aquele final da lista, hein? Obrigado pela presença a todos e quem quiser comentar, por favor, eu tenho certeza que vai enriquecer bastante essa discussão. Carol, por favor, se quiser tecer uns comentários a respeito. Não, eu acho que é fantástico, a gente fica babando aqui, Luiz, que a gente não tem a tecnologia, né? Mas poder customizar nesse nível, claro que o problema do Wavefront Guided por muito tempo, e os meus professores estão todos aí de refrativa, era você tratar, remover muito, né, a ablação, acabar hipercorrigindo esses pacientes. Então, a gente tinha que fazer offsets, né, quando a gente estava fazendo o Wavefront Guided, até no Topo Guided. Então, aqui, toda vez que tem uma coisa nova, o que eu faço, né, a gente faz aquele cálculo básico da ablação convencional, aí eu vejo, eu gosto de olhar o perfil de ablação quando você está usando algum tratamento customizado, né, seja ele Wavefront Guided, seja ele Topo Guided, ou Scheimpflug Guided, ou qualquer coisa, Ray Tracing, porque você consegue ver se você realmente está removendo muito tecido com Exmer e a chance de hipercorreção. Mas assim, a gente fica babando, eu acho que é o futuro, é muito legal poder customizar. Não temos o Schwing ainda. Uma pergunta que você é super bem informada. Um dos nossos palestrantes internacionais falaram que existe uma nova... Você está me ouvindo? Você está fazendo uma cara de que não está ouvindo? Que existe uma nova plataforma para tratamento com Exmer personalizado por Wavefront. Você está sabendo de alguma coisa? Não? O que eu sei de trial aqui, a BNL, que o George está fazendo um trial, mas é optimized. Tem coisas novas com Ray Tracing. Essa mesmo, parece que é Ray Tracing e Wavefront. Ray Tracing e Wavefront. Daí eu estou sabendo. Mas não tem muito que pode se falar hoje em dia. Mas que na Europa, né, já tem, acho que o Arthur Cummings, ele tem bastante experiência, né? Eu acho que ele já fala, mas é realmente a combinação Wavefront. Eu não sei qual Wavefront, eu não sei se é Hartmann-Shack, acho que não é Hartmann-Shack nesse caso. Não. E eu queria ouvir de vocês aí, como é que estão fazendo, quem tem laser. Aqui, deixa eu falar, o meu marido, ele faz iDesign com PhysX, mas eu tenho o laser da Alcon, e eu acabo fazendo só muito optimize, né, que eles fizeram muito marketing na Topo Guided aqui pra gente. Deixa eu só, se a gente tiver tempo, né, seria legal ouvir o que vocês estão fazendo, qual, maybe rapid fire, preferências, só para eu saber, aprender um pouquinho. Na verdade, nós não temos mais nem o iDesign aqui. Praticamente em São Paulo só tem um iDesign que está aberto. Tinham dois, um foi fechado e o único que ficou foi o do Renato Neves. Tem muito poucos iDesigns, então praticamente a gente não tem mais acesso à cirurgia personalizada, até que a Alcon traga. Tem feito Optimize com laser da Alcon, alguém fazendo Topo Guided ou Oculizer? O que está acontecendo aí? A gente faz muito cultura, Carol, e realmente funciona super bem, mas otimizado também já funciona bem. Então, o caso do Brenner, a única coisa que eu talvez tivesse feito, que eu acho uma coisa boa para quem usa lente multifocal, é a correção com laser. Essa Sulcoflex, eu acho que foi a grande causa do problema aí. Não era para ter tido tanto problema, porque o paciente até enxergou bem no começo, né? Então, acho que talvez eu tivesse tratado no primeiro tempo já direto na córnea, né? O medo, talvez. Com certeza.
Luiz, tudo bem? Desculpa só dar uma Imagina. opinião. Mas acho que o grande problema é que o Brenner falou também, a curvatura da córnea inicialmente, né, era um tratamento hipermetrópico, e a partir já de uma córnea de 46,5, 47 de curvatura natural. Talvez, não sei se foi o pensamento isso também que tenha dirigido o tratamento para um implante. Eu também não faria um implante, não, mas acho que foi esse o raciocínio, não é isso? Foi esse, sim. Ô, Brenner, qual que seria a causa que você acha que aconteceu essa hipermetropização? Porque inicialmente você teve 20/20 de visão boa, sem nenhum problema. E somente um dos olhos, se eu entendi bem, é que teve essa hipermetropização que foi no direito. Isso. Pela curvatura, parece ser talvez um ceratocone frustro que dá esse erro hipermetrópico. Mas a imagem, pelo menos, não era de topografia cônica, né? Não. Qual O que foi que sua eu hipótese? acho, a minha hipótese para isso é o seguinte: o cirurgião que operou esse paciente, ele faz uma cápsula Rex um pouco menor do que o normal. E é comum, eu já peguei dele alguns casos de capsulofimose. Eu acho que ele teve alguma fimose ali, porque foi descrita essa capsulofimose. Eu cheguei a ver o paciente dilatado, ele tem uma capsulofimose, sim. Quanto tempo de pós-operatório você pegou esse paciente? Eu ouvi só depois que já estava com a Sucoflex implantada, Tá. no caso. Então, ele veio comigo 3 meses depois do implante da Sucoflex. Então, Porque ele às já... vezes é mais recente, até uma troca de lentes seria até mais confiável e mais tranquila, né, do que fazer um laser numa córnea mais curva ou até mesmo colocar uma Sucoflex que é bem imprevisível, né? Seria uma outra alternativa, né? No caso era uma Sucoflex mais 1,25, 1,5, não deveria ter sido o problema. O problema foi a incisão ficou ruim. Se Entendi. fosse... atualmente a gente implanta com 2.4, com 2.2, desculpa, o injetor. Ela funciona bem com 2.2, eu acho que não teria muito problema. Outra coisa também é você fazer uma nova incisão no mesmo local da primeira. Eu não sei qual a experiência de vocês com isso. Você abrir uma incisão feita que já tem aquela fibrose, se isso poderia causar um relaxamento maior naquela região, se vocês usariam um outro eixo para fazer essa incisão, eu tenho dúvida com relação a isso, na verdade. Entendi. Belo caso. Sandra Fiorentini mandou algumas perguntas aqui no chat. Eu estou tentando acompanhar tudo ao mesmo tempo, mas eu confesso que eu não sei se as perguntas foram respondidas. Se quiser perguntar aqui via áudio também, sinta-se à vontade, tá bom? A Sandra, ela me perguntou aqui, eu ia até escrever, mas já que você tocou no assunto, eu vou responder ela verbalmente aqui. Ela perguntou sobre comparação de cirurgia presbiópica com lente trifocal versus o approach na córnea com presbyondo ou alguma opção corneana. Eu cheguei a fazer muita cirurgia presbiópica na córnea quando eu estava no Brasil. Eu tinha um laser das eyes, eu trabalhei bastante com Mel 90, eu fazia presbyondo, sim, principalmente em casos hipermetrópicos. Tive muito bons resultados, mas o que a gente percebe é que existe uma estabilidade ruim no médio e longo prazo. Então, pacientes no curto prazo ficavam super bem, com uma pequena micromonovisão, mas no final acaba perdendo um pouco do efeito. Eu tive que retratar alguns pacientes, mas eu não acredito que a córnea seja o lugar ideal para você direcionar uma correção presbiópica, não. Eu acho que correção presbiópica deve ser feita no cristalino, uma vez que o cristalino é a fonte do problema. Com relação à casuística de descolamento de retina, eu não vejo, apesar do nosso volume grande aqui de extração de cristal transparente, nós não temos uma casuística tão alta de descolamento de retina. Operamos muitos pacientes que são planos, que são hipermétropes, cada vez operando menos míope, tentando agora colocar lente fásica IPCL multifocal, evitando um pouco os pacientes automíopes, né? Acho que isso é importante para evitar.
E basicamente isso. Não vejo muito mais escoamento, não. Não é esse um problema. Isso que eu percebo. E também foi levantada a questão aqui sobre cálculo de toricidade e, enfim, cálculos e a relação anterior-posterior no ceratocone. Dr. Wallace, gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Sem prolongar muito, né? Na verdade, não precisaria ser eu. Esse é um grupo que faz parte eu, Taguchi, o Kobayashi e o Ibrahim, que nunca nos junta na reunião. Mas, sim, o que a gente conseguiu demonstrar é que a influência da face posterior da córnea nos pacientes que têm ceratocone é maior do que nos pacientes que não têm ceratocone. Então, se em algumas situações nós achamos que devemos usar a medida da face posterior da córnea, essa situação é mais importante nos pacientes com ceratocone. As medidas da face posterior ainda são muito ruins, mas é o que a gente tem hoje. São os Scheimpflug, o Total Corneal Power, que ainda está aí para ser demonstrado se é ou não. Mas seja como for, nos pacientes com ceratocone, talvez seja melhor usar a medida da face posterior do que interpolar a face posterior. Nesse sentido, levantaram aqui qual que seria assim, essa resposta eu acho que a gente não tem, principalmente quando a gente fala, assim, para basear isso em termos de literatura, né? Qual seria um gold standard? Se Galilei, Pentacan, se Scheimpflug ou OCT, TK do IOL 700, pelo que a gente viu aqui no chat, cada um acaba usando o que tem de disponível e cada um acaba, acho que, se adaptando aos seus resultados também em cada plataforma. Precisaria ter algum trial, alguma coisa comparando para a gente ter como responder essa pergunta de forma mais objetiva. Então, como o Dr. Wallace comentou, a gente está tentando trabalhar algo em cima disso, mas a ideia que eu acho que é legal saber, que nesses casos, como o Dr. Mauro também apontou, a curvatura, talvez essas relações não estejam preservadas, e é ideal ter na cabeça que talvez a medida, mesmo que não agora, com os métodos que a gente tem hoje, mas que a medida disso no longo prazo talvez traga resultados mais precisos, né? Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu acredito que a maioria das coisas que foram perguntadas, foram discutidas no chat, foram abordadas. Novamente, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados aí, Carol, Larissa, Brenner e a Aline, que eu joguei na fogueira aí, porque só ela que apresentou em inglês hoje também. Eu agradeço a todos aí pelo empenho, pela apresentação. E nós seguiremos na semana que vem na reunião do dia 15. Estejam acompanhando aí os nossos canais. Mandaram aqui, o professor mandou aqui também no grupo. Nós criamos um grupo do chat do WhatsApp, para quem ainda não recebe as nossas notificações por lá. Temos também Instagram, Facebook, as reuniões. Às vezes a gente consegue editar e colocar alguma coisa ou outra no YouTube com acesso para os cadastrados, tá? Então, bom, se não houver mais dúvidas, gostaria de encerrar a reunião e agradecer novamente a todos aí pela participação e pela atenção. Prazer rever todos os egressos aí também, né? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Um bom dia. Um abraço. Parabéns. Obrigado a todos. Obrigado. Um abração, parabéns. Obrigado. Obrigado a todos. Parabéns também a todos. Foi muito bom. Engrandeceu mais uma vez. Parabéns. Obrigada, bom ver vocês. O pessoal invadiu aqui no final. Carolzinha, muito bom te ver, viu? Saudades de você e família maravilhosa. Parabéns pela sua família também, tá bom? Saudades de vocês. Felicidades aí. Obrigada. Se cuidem.